Demorou, mas chegou. Todo mundo que está ansiosíssimo pra saber desse tema, pra saber dessa mandinga aqui, desse negócio, desse biribiri, desses jegueregas. Chegou o dia, meu filho. Tem um monte de gente mandando pergunta. Vai falar do tarô quando? Quero saber sobre as cartas. Fala sobre o meu futuro. Não sei o que, lá, lá, lá. Pois é, chegou a hora de você aprender um pouquinho sobre o tarô. É esse o vídeo, é esse o vídeo, é esse o vídeo, é esse o vídeo que vai falar pra você o que é que a gente vai, o que é que eu tenho aqui pra falar desse negócio das cartas. Bem, o vídeo pode ficar muito longo, que o diretor já tá olhando pra minha cara aqui, com essa cara dele, toda vez que ele faz essa cara, tá bom, já não vou falar mais não. Seguinte, primeira coisa que eu acho muito legal pra falar pra vocês sobre o tarô é a gente explicar sobre o que é um instrumento divinatório. O que é um instrumento divinatório? O que é um instrumento divinatório? Um instrumento divinatório é todo tipo de coisa mística, todo tipo de relação mística ou objeto místico que faça com que você entenda ou consiga ou se compreender melhor, né, se entender melhor, ou saber um pouco mais sobre o futuro, ou você buscar conhecimento. O tarô, assim como a Bíblia, assim como os búzios, assim como as borras de café, assim como as bolas de cristal, assim como todos esses objetos, é um instrumento divinatório. Uma coisa que eu acho meio maluca, que eu acho que vale a pena a gente falar, é que tem muita gente que acha assim que o tarólogo, a pessoa que estuda tarô, ela é uma bruxa e ela tá vendo ali nas cartas o que a carta tá dizendo e tal, não sei o que, não sei o que, por causa da posição, por causa do que. Gente, tudo influi. Tudo influencia. Mas você precisa estudar. Eu não tô aqui só pegando essas cartas aqui e faço, essa carta aqui, ela significa isso. E você, quando viu, tá aí, você tá sendo traído pela sua namorada. Não. Estudei pra isso. Eu li, sabia? Eu comprei livros. Eu tenho livros. Cadê meus livros? Não tá aqui não no cenário, mas depois eu mostro. A próxima coisa que eu acho legal é a gente dizer de onde surgiu isso. Acredita-se, mais ou menos, né, dentro da humanidade, que o tarô ele surgiu em torno de 500 a 600 anos dentro da lógica da história da humanidade. Ou seja, em torno do século XIV e XV já existem registros sobre o tarô. E dentro desses registros do tarô existem cartas antigas, com desenhos antigos, com coisas antigas. E tudo antigo. Passando isso tudo, o tarô ele surge mais ou menos no mesmo período. Existem registros anteriores a isso, óbvio, mas registros de arquétipos do tarô, não necessariamente das cartas do tarô, sabe? Por exemplo, uma carta que se chama a Lua, já existe uma conexão muito grande entre as divindades da Lua e de coisas desse tipo, só que não necessariamente da carta do tarô. E isso já existe desde o período dos fenícios, do Egito Antigo, de toda essa galera, Mesopotâmia, Pérsia e tal, não sei o quê. O tarô, ele ressurge, mais ou menos no século XV, e as pessoas ficam querendo conhecimento, elas ficam querendo saber do futuro, elas ficam querendo saber da vida. E as bruxas ficam justamente com esse papel, né? Não só as bruxas, mas os estudiosos da época. Tem uma coisa que não existe mais hoje em dia, que chama sábio. Hoje em dia, dentro da sociedade que a gente vive hoje em dia, não existe mais sábio. Tem gente que eu acho sábio, tem professores meio que eu consideraria um sábio. Deixa eu ver quem eu acho um sábio. Não sei agora. Mas tem mais gente burra mesmo. Não tem gente burra também. Não, tem muita coisa, né, na vida. Mas não tem mais aquele personagem, antigamente, do período renascentista, que era uma pessoa que sabia sobre tudo. Tipo, o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era um sábio. Ele sabia pintar, ele sabia... ele escrevia, ele desenhava, eu acho que ele cozinhava também, ele andava de skate, ele fazia tudo. Ele era, tipo, super inteligente. E o sábio é justamente esse personagem. E esse personagem, ele meio que não tem mais hoje em dia. Porque a gente vive num tipo de sociedade muito... categórica, todo mundo tem que saber ser especialista em alguma coisa. E antigamente não era assim. Então, uma das coisas é que as pessoas, além de se entenderem sobre astrologia, entendiam também sobre o tarô. Passou o século XV, aí a gente está chegando no século XVII, XVIII. E a Igreja Católica, a Igreja Católica só não, por favor, né, para os padres não me baterem. Inclusive, tem um padre que eu pego com frequência. E aí... para evitar que qualquer disse-me-diz, não posso pegar mais e não vou ficar gerando confusão. Aí, dentro dessa lógica toda, a Igreja Católica vai dar uma brigada por causa dessa história do tarô, e o tarô vai ficar meio que guardado, em stand-by dentro dessa doideira. E ele ressurge agora dentro da sociedade da gente, porque existe uma busca muito grande por autoconhecimento dentro do que a gente está vivendo hoje. E aí, dentro dessa busca por autoconhecimento, todo mundo está querendo jogar tarô, está querendo entender mais sobre astrologia e tal, não sei o que.
A minha experiência com o tarô, vou falar brevemente pra vocês sobre a minha experiência com o tarô, é o seguinte. Eu comecei a estudar tarô há 8 anos atrás. Eu tenho um primo que é tarólogo em São Paulo. E aí eu adoro Harry Potter, lá. Fui pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, aí meu primo fez, você gosta de Harry Potter? Aí jogou tarô pra mim. Foi a primeira vez que eu fiz aquilo. E eu achei incrível. Eu achei maravilhoso, porque ele virou pra mim, ele começou a falar umas coisas que eu meio que já sabia, umas coisas da minha vida que eu não tinha descoberto ainda. Eu era muito novo, muito jovem, eu não sabia, mas aí ele falou, e aí eu fui pensar, cara, nossa, foi incrível. E aí ele virou e fez assim, Lucas, se você quiser eu posso lhe iniciar no tarô. Não teve conotação sexual nenhuma, e foi iniciar mesmo na carta mesmo, na coisa das cartas. E aí ele fez assim, Lucas, vou lhe levar numa loja lá em São Paulo. Então eu tava lá em São Paulo, passei ele me levou nessa loja. A loja era assim, você chegava na loja e a mulher falava sobre cada tipo de tarô diferente, ele mostrava o desenho das cartas e ela dizia, escolha as cartas, escolha uma carta que você acha que é legal pra você, assim, que faz sentido com você e tal. E aí na hora eu fiz, fudeu, né, porque eu não entendo nada disso, ou seja, eu não sei o que fazer. Aí ela fez, sinta as cartas, olhe um tipo de carta que o desenho, a estética da carta combine com o que você acredita, com o que você acha bonito, interessante, não sei o quê. O tarô vai falar com você. E eu acreditei nisso. Aí, depois de ter acreditado nisso, eu fui escolher esse tarô. E o tarô que eu escolhi se chama tarô mitológico. O tarô mitológico, falando mais uma vez brevemente sobre ele, ele é um tarô reflexivo. Ele é um tarô incrível porque ele é um tarô muito legal para bruxos de ar, que é o meu caso. E aí, ele é um tarô reflexivo, ele é um tarô que vai fazer com que você pense mais sobre as coisas que tem na sua cabeça e tal, não sei o que. Ele é um tarô muito mais sobre o tempo presente do que sobre o tempo futuro. Tem muitas pessoas que vêm jogar tarô comigo e elas fazem assim, quando é que o homem da minha vida vai aparecer? Quando é que eu vou ser rico? Quando é que eu vou não sei o quê? E aí, assim, querida... Não chegou a esse nível ainda, né? Eu posso falar sobre previsões de coisas que vão acontecer, por ser uma arte divinatória, o tarô, mas eu também vou falar muito sobre situações que você vive e que você precisa resolver, que a sua cabeça está meio conturbada ali, a gente vai tentar dar uma ajudada. Por isso que ele é conhecido como um tarô psicológico. Dentro dessa lógica do tarô mitológico, né? Dessa lógica, eu tô falando toda cheia de lógicas. Dentro dessa lógica do tarô mitológico, uma coisa que é muito legal a gente lembrar é que ele usa a mitologia grega para exemplificar as cartas do tarô. Por exemplo, nessa carta aqui, a gente tem uma carta que é uma carta geralmente muito positiva. Todas as cartas elas têm um lado positivo e um lado negativo. Não existe isso de carta que, essa carta é só boa. Não. Mas essa carta ela é uma carta muito enérgica, ela é uma carta que tem muita energia e tal, não sei o quê. Essa carta se chama o Sol. E a carta, o Sol, ela fala pra gente, ela representa o deus Apolo, que tá aqui, bem bonitinho, que era inclusive um dos deuses mais gatos. Dentro desse tarô, do tarô mitológico, a gente usa a lógica arquetípica. Então, o deus, ele vai estar aqui representado, como em outras cartas, sei lá, por exemplo, a Lua, já pra fazer já, né, o Sol, a Lua, agora a próxima. A Lua é uma carta que vai ter Hecate, uma das deusas da Lua, que vai estar representada aqui. E aí tem vários outros deuses e várias outras coisas que você precisa estudar de um por um. Esse vídeo é um vídeo só de introdução pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do que é o tarô. Porque tem muita gente que não tem nem ideia do que é isso, que morre de vontade de saber um pouco mais sobre e que tem preguiça de ler, né? E aí prefere ver um vídeo no YouTube, tipo esse, por exemplo. É uma opção, né? Cada um aprende do jeito que quer. E nos outros vídeos eu vou falar sobre as cartas individualmente, sobre cada carta. Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a vocês do canal. Queria agradecer as pessoas que estão comentando, compartilhando. Assim, eu tô achando que tem que ter mais gente compartilhando, né? Tipo, meus amigos estão compartilhando, tal, não sei o quê. Mas se você gosta, compartilhe, que é para os seus amiguinhos verem. Entendeu? Seus amiguinhos vai tudo ver, vai gostar. Aí você vai poder sentar na mesa do bar, conversar com ele. E aquele canal, cosmética, entendeu? Não sei o que. E vê que legal, né? Massa, eu acho massa. Você acha massa? Eu acho massa. E aí você vai poder discutir isso com as pessoas. E aí mandem perguntas, porque a gente precisa de perguntas para poder fazer os vídeos e para poder saber direcionar a gente sobre o que é que a gente tem que mostrar para vocês. No mais, por hoje é só, né? Eu não sou obrigado, já passou o tempo aqui. Já tá aqui olhando pra minha cara, querendo... Ele já tá fazendo assim, ó. Corta. E é isso. Cortou.